Esta é uma reunião de sobreviventes. Todas as sextas-feiras, familiares de dependentes químicos e os próprios usuários se encontram para falar de suas experiências. Aqui, ouvem-se histórias de sofrimento, dor, lágrimas, medo e agora, esperança. A eles, juntam-se voluntários e especialistas da Fazenda da Paz. Foi nesses encontros que reunimos os depoimentos que vocês verão a seguir. Não é fácil para eles mostrar o rosto, expor as fragilidades de quem vivencia uma situação como essas. A coragem deles tem um propósito, um alerta para evitar que as drogas continuem a desagregar famílias e a deixar perdidas vidas cada vez mais jovens. Eu me vi dentro de uma fossa. O único emprego que eu arranjei foi limpar a fossa, no Big Jardim eu trabalhava. Quando eu sentia aquela goda das fezes caindo em minha cara, e eu com litro de pinga na cintura, eu comecei a chorar e desse buraco eu vou sair. Aí eu senti o fundo do poço. O emprego mais digno que eu arranjei para mim foi dentro de uma fossa, para desentupir com a mangueira segurando e o caminhão puxando lá em cima e as fezes caindo na minha cara. Esse momento eu chorei. Eu perdi minha vida, eu não estudei. Minhas profissões hoje é só no interior, era roubar, traficar, trabalhar na terra. Cabo como eu, de boa família, filho único. Eu conheci tudo que era boca de fogo, porque eu ia atrás mesmo, eu invadia a casa com pau e eu não tinha medo não, né? Meu marido gostava que eu ia trancar com o marido e ia escondida. E ele tinha muita crise, né? Ele chegou a ter crise de convulsão, né? E ser levado para o hospital. E às vezes uma vez eu estava trabalhando, quando alguém foi me chamar no hospital, ele estava com a corda pendurada. Diz assim, aconteceu uma coisa muito grave na tua casa. Quando eu cheguei, que vi tanto carro da polícia lá e os vizinhos, todo mundo, eu achava que ele tinha morrido, né? E vou lhe falar a verdade, muitas vezes eu pedi a Deus que eu achasse ele morto. Eu acredito que ele tenha começado a se drogar a partir, tá com uns 8 anos, aos 8 anos atrás, né? Quando ele abandonou a escola, quando ele não quis mais de jeito nenhum estudar. Todos os dias a gente não dormia, né? Quando ele estava em casa, saía para trabalhar, dizia que ia trabalhar, passava a noite na rua, no outro dia ele chegava sem ter ido no trabalho. E todos os dias era aquele sofrimento, todos os dias. Ele chegava daquele jeito, drogado, às vezes nem entrava, ficava, não conseguia nem entrar, de tão drogado que estava. Eu usava droga desde os 12 anos. Quando você tem um dependente químico na sua casa ou na sua família, há um distúrbio de qualidade de vida, de tudo. Tudo se torna, como é que eu vou te explicar? Tudo se torna assim muito minucioso, você tem medo disso, você tem medo daquilo, e quando isso acontece, há uma tristeza na família, ninguém se entende, você começa a cobrar de outros o que um está fazendo, então isso torna a família assim, a ponto de explodir a qualquer momento. Quando meu pai bebia, eu tinha medo dele, né? Então eu tinha medo também das consequências que poderia gerar dentro da família, né? E que realmente gerou mesmo, né? Que foi com o meu irmão que levou a entrar nesse caminho do álcool, né? É difícil falar isso aqui na televisão, porque o meu pai gosta muito de assistir os programas de vocês, né? Mas é duro, mas é a realidade, tem que dizer, tem. Então, vamos dizer, para ver se melhora também dentro da nossa própria casa esse diálogo, não discussões, mas diálogo, né? Que haja respeito, amor, né? E ajuda também, não só da parte das pessoas da fazenda, como até o juiz que está tentando ajudar, né? Mas também da família, né? Das minhas irmãs, por parte do meu pai, da minha mãe, por parte de todo mundo, né? Porque nós só temos eles, um único irmão, né? Então eu não vou deixar ele se acabar neste mundo, né? A gente na droga, a gente passa muita mão na cabeça do filho, falta de experiência, preconceito mesmo, que todo mundo eu acho que tem,
que a gente está tentando, hoje eu já acho que a gente está tentando descobrir mais maneiras de colocar a droga, como a gente coloca a camisinha na televisão, no rádio, jornal, na escola. Falar mais abertamente. Justamente, porque se não for assim, a gente não vai conseguir muito êxito, não. É como aqui sempre a gente diz, a gente não deve ter vergonha de dizer. E eu tive um dia vergonha de dizer que eu tinha um filho dependente químico, escondia, fazia tudo, às vezes a gente dá até dinheiro para ele usar, para a gente não ter que procurar esse tipo de tratamento, porque ele não quer admitir, acha que existe outras maneiras. O Diego, como jovem, ele tinha um ideal de vida. Ele dizia, mamãe, eu quero ser juiz federal. Estudava, inteligente. De repente, ele começou a se desinteressar, né? Perdeu assim, o sentido da vida, começou a não ligar para o estudo, a faltar aula, de perceber que ele já não tinha mais aquela perspectiva de vida, né? E começou a andar com outros jovens que não eram companhias convenientes, tudo a gente já foi percebendo, né? A gente teve uma desestrutura familiar, né? Se decepcionou com o pai. Eu acho que isso foi uma coisa que foi o ponto, né? Para mim foi uma curiosidade, eu achava de certa forma bonito as situações que eles viviam usando droga, não tinham timidez, não tinham vergonha, até a questão de chegar na menina em festa, enquanto então, por curiosidade eu experimentei uma vez. Aí depois dessa vez eu gostei, depois tive outras oportunidades e nenhuma eu dispensei, todos eu fui usando até ver que a curiosidade se tornou um vício. Então eu comecei usando maconha, uma droga que é bem comum ser usada assim, realmente o começo é com ela, cigarro normal, beber, e isso com o tempo foi evoluindo, tanto a droga, eu fui buscando necessidade de ter drogas maiores, fui conhecer cocaína, tomei algumas vezes LSD e outras drogas mais fortes até chegar no crack mesmo, que eu fui usuário de crack também, e isso também tanto aumentou a necessidade do vício, como aumentou os desgastes que eu dava para mim mesmo e consequentemente para minha família. Mãe que foi até as últimas consequências para trazer de volta o filho. Assim é a história de Diego e Terezinha. Quando eu perguntei, você está usando droga, eu queria ouvir da boca dele, mas ele sempre negava, porque ele nunca dizia, eu estou usando. Mas nesse dia ele disse, mamãe, eu estou usando. Chorou, disse, mamãe, eu quero ajuda. Eu disse, meu filho, pois eu vou lhe ajudar. Primeiro eu perguntei, se você quiser ajuda, eu vou buscar ajuda onde estiver para você. Agora, se você não quiser ajuda, Diego, a partir de hoje, eu só vou lhe dar o prato de comida, porque na nossa casa todo mundo chega e come. Mas eu não lhe dou mais um centavo, porque eu não vou contribuir para que você destrua a sua vida. Nós morávamos em Piripiri, então eu percebi que lá ia ser mais difícil para ele, no meio, ia ser mais difícil para ele, né, fazer a experiência. Então, ele veio, fez a experiência, foi uma experiência dolorosa para ele e para a gente, porque saiu da família, né? Saiu do meio da família, nunca tinha saído do meio da família. Saí de uma vida aqui fora, onde eu não tinha regras, não tinha normas para mim, eu fazia os meus limites, entendeu? Desrespeitava todo mundo, só importava o que eu queria, e chegar num lugar onde eu tenho normas, eu tenho regras, horários e tudo a seguir, então é muito diferente para mim. Entendeu? Muito diferente. É como a gente gosta de falar, a gente que está à frente disso, é como se eu saísse de uma coisa que eu enxergo e me jogar no escuro para conseguir chegar de novo. Porque é nos 3 primeiros meses que vem as maiores abstinências dentro da gente, entendeu? Porque é onde a gente sente mais falta da droga, é onde a falta da droga mesmo vem, e com tudo que a Fazenda Paz tem para te oferecer lá dentro, vem a consciência dos seus erros, vem a consciência de quantas vezes a gente magoou as pessoas que só amaram a gente, só queriam cuidar da gente, e você não ligou para aquilo, entendeu? Ter a consciência de quantas coisas Deus colocou na tua frente e você dispensou. A gente preferiu se destruir, precisar chegar no fundo do poço para poder estender a mão e pedir ajuda a alguém. Então esses 3 primeiros meses a gente considera muito difícil para a gente lá dentro. Mas isso foi muito bom, e para mim hoje eu vejo assim que aconteceu 2 milagres na vida dele ter feito a experiência na Fazenda da Paz, ter feito todo o tratamento e ainda ter abraçado a causa. Hoje eu me sinto uma ótima pessoa, entendeu? Sou uma pessoa dotada de ter problemas como qualquer outra pessoa, tenho as minhas dificuldades, entendeu? Mas
tenho o meu trabalho, sou o mais responsável possível dentro do meu trabalho, tenho meu estudo, minha vida pessoal, e que eu concilio tudo com a ajuda de Deus, entendeu? Mas eu vivo hoje. Hoje eu estou bem para fazer tudo isso, mas amanhã eu não sei. Só que como eu acordei hoje pedindo a Deus para conseguir, amanhã eu vou acordar de novo pedindo a Deus mais força para conseguir mais um dia. Então é possível, né, Diego? É possível sair do fundo do poço que é usar drogas. É possível estar de volta à superfície e viver bem. Hoje, Cíntia, eu e muitas outras pessoas que formam a Fazenda da Paz somos prova de que é possível sim. Porque a gente viveu, eu como as outras pessoas, vivemos muitas dificuldades na vida, dificuldades que a gente vê os usuários que chegam aqui contar pra gente e que não é muito diferente do que a gente viveu. E a gente conseguiu, porque que eles também não podem conseguir? Basta querer ter a força de vontade necessária para chegar onde a gente está chegando hoje. Crack. O começo do fim.